Que vergonha! Flamengo demite Paulo Souza, mas aguarda a chegada de novo treinador para liberar o português. Enquanto isso, Paulo Souza, já demitido, vai comandar o treino de hoje e tem chances remotas de encarar o Inter sábado em Porto Alegre. Nome de Cuca ganha força internamente. Treinador voltou a falar do Flamengo e diretoria está completamente perdida. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Cheguei hoje pela manhã, não dormi. 6 horas de carro, de Bragança até aqui. Agradecer os companheiros que foram comigo, Guilherme Flazoeiro, Marquinho do canal Tudo Pelo Flamengo, o Mauro Santana, e foi uma viagem que deu dor de cabeça. Sobretudo na volta, né? Após a derrota de 1-0, né, em relação ao Red Bull Bragantino ontem no Nabi Abichedi, e o clima muito pesado no Flamengo, né? A gente vê o campeonato brasileiro indo embora, o Flamengo perdendo pontos, a oportunidade de chegar lá na frente, mas a gente sabe de todos os problemas do clube. Ontem teve uma reunião no resort que o Flamengo está hospedado em Atibaia. E a decisão foi unânime. Paulo Souza está demitido. Agora, o que ninguém entendeu é o que o Paulo Souza, demitido, continua fazendo no resort. Porque foi uma decisão do presidente Rodolfo Landim, em conjunto com Marcos Braz e Bruno Spindel. Acontece que o Flamengo não tem ninguém para assumir o time já no sábado. Não tem ninguém para dar os treinos em Atibaia. E a diretoria vai segurar o Paulo Souza até contratar um novo treinador. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Nem em futebol de várzea acontece essas coisas. O Paulo Souza é o interino do Paulo Souza. O Paulo Souza teve um aviso prévio, foi demitido, mas vai continuar treinando, vai continuar à beira do campo nos jogos? Como assim? A torcida não está entendendo. Olha, foi uma demissão vergonhosa. Eu nunca vi isso na minha vida. O Paulo Souza está fora e ele sabe que ele não terá continuidade no clube. Nem ele, nem a sua comissão técnica. Mas está esquentando o banco para o novo treinador. Como assim, Rafla? Mas o Flamengo já tem um novo treinador? Ainda não. Tá todo mundo perdido dentro do Flamengo. Essa é a verdade. E uma outra situação é que o Paulo Souza ele pagou 2 milhões do bolso lá para a seleção da Polônia, né, na rescisão contratual para treinar o Flamengo. E na época foi uma comoção. Olha, o Paulo Souza pagou do bolso, gastou 2 milhões. Só que agora, além dele ter recebido 5 meses de salário, vai para o sexto, ele vai ter a multa rescisória de 7 milhões de reais. Então o Paulo Souza vai sair do Flamengo com quase 10, se você juntar tudo. Rapaz, como ele fez dinheiro rápido, hein? E os incompetentes da diretoria que vão atrás de treinadores, ou melhor, foram, e sempre foi assim, dizendo que não iam pagar multa rescisória. Não, o Flamengo não paga multa rescisória para tirar técnico empregado. O Flamengo não vai gastar. Mas não está gastando agora com a demissão do Paulo Souza? E por que não demite logo? Vai esperar o Paulo Souza dar treinos, já sabendo que está demitido? Ele não está nem aí mais. Ele quer o dinheiro no bolso. Se ele já foi demitido. E outra coisa, pega o Felipe Luiz, bota na beira do campo. Bota o Juan na beira do campo, o Rodrigo Caio, qualquer um. Se mandou o Paulo Souza embora, tchau, um abraço, obrigado por tudo. Mas não, ele vai continuar porque o profissionalismo no Flamengo impera. Nós não temos treinador interino. Quem a gente tem é o da base, que estava até então no sub-17 e subiu para o sub-20 no desespero. Quando o Fábio Matias foi para o Red Bull Bragantino.
O Flamengo já não tinha o Maurício Souza, o Mauricinho, e também não tinha o Marcelo Salles, o Fera. O Flamengo tem um preparador físico permanente. O Flamengo tem um preparador de goleiros permanente, mas nenhum profissional nessa área. E aí, o torcedor se pergunta, e aí, Rafla, como que vai ser o ano do Flamengo? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Essa gestão do Landim é tão ridícula que eles conseguem demitir um treinador com aviso prévio. Paulo Souza, você está demitido, mas você vai ficar no cargo aí até a gente encontrar um novo treinador. E mais, o Paulo Souza tem chances remotas de ir para o Sul, no sábado, enfrentar o Internacional. Aí eu pergunto a vocês, mais uma derrota? Mais 3 pontos pelo caminho? Porque a gente sabe, os jogadores não fazem o que o Paulo Souza pede. Esse time não é bem treinado, não tem uma jogada. Os jogadores também são culpados, porque muitos ali estão acomodados e deitaram na temporada 2019. Precisam acordar, precisam tomar uma chacoalhada e muitos precisam deixar o clube, porque estamos em 2022 e o bonde está passando. Então a culpa não é só do Paulo Souza. O Paulo Souza tem culpa, tem que ser demitido, mas vai muito além de Paulo Souza. A culpa também é do elenco. A culpa também é da diretoria e principalmente da diretoria. Porque quem escolhe técnico é o mais errado. De 2020 para cá, meados de 2020, vai ser o 5º técnico contratado pelo Flamengo. De lá para cá, quem escolheu? Marcos Braz, vice de futebol, e o Bruno Spindel, diretor executivo. Domenech, deu errado. Rogério Ceni, deu errado. Renato Gaúcho, deu errado. Paulo Souza, deu errado. E agora vão escolher mais um treinador. O Flamengo já decidiu pela demissão de Paulo Souza, mas ainda tem que aguardar um novo técnico para comandar o time. Enquanto isso, o Flamengo mantém o demitido Paulo Souza para comandar os treinos, que ele mesmo não consegue mais, até o jogo contra o Inter de Porto Alegre. A gente não espera uma nova derrota no Sul, né? Porque nós estamos aqui apoiando e queremos uma mudança já. E a mudança tinha que ter acontecido ontem, no vestiário. Nem coletiva deveria existir após aquela derrota para o Red Bull Bragantino, que não vencia há 9 jogos. 9 jogos. O Flamengo perde para um time que não vence há 9 jogos. O Flamengo perde para um time que ainda não tinha vencido no Campeonato Brasileiro, dentre todas as séries A, B e C, o Fortaleza, com o Maracanã lotado. E trago outras notícias, porque a iminente saída de Paulo Souza também traz outros problemas para a diretoria sanar. Não há preparador físico permanente no profissional e o clube conta apenas com o preparador de goleiros Thiago Heller. Roberto Oliveira e Wagner Miranda saíram no início do ano. A temporada do Flamengo fica muito comprometida após 5 meses de trabalho de Paulo Souza, quase 6, né? Sem evolução no time. Junho e julho serão decisivos e podem impactar diretamente nos cofres com as premiações em jogos da Copa do Brasil e também da Libertadores da América. Uma eliminação precoce na fase de oitavas seria incalculável. Bom, um outro dado curioso que destaca a incompetência dessa diretoria, o amadorismo dessa diretoria, é que o Flamengo trocou de técnico após a fase de grupos da Libertadores nas últimas 3 edições da competição. O Jorge Jesus entrou no lugar do Abel Braga em 2019. O Domi foi demitido em 2020 para a chegada de Rogério Ceni, que foi trocado por Renato Gaúcho no ano seguinte. Desde a saída de Jorge Jesus, o clube não consegue dar continuidade ao trabalho de nenhum treinador. E agora o que vai acontecer? Paulo Souza cai antes da fase mata-mata, ou seja, depois da fase de grupos, novamente, como ocorreu nos últimos anos. Deixa eu trazer aqui alguns detalhes. O Flamengo vai realizar um treino agora à tarde em Atibaia com Paulo Souza à beira do campo, tá, gente? Isso aí não entra na minha cabeça. Eu ainda não consegui entender como que o Landim demitiu o Paulo Souza e ele vai continuar dando treino. E se o Flamengo não conseguir nenhum treinador até sábado,
é ele que estará na beira do campo contra o Internacional de Porto Alegre. O Flamengo só não oficializou ainda a saída de Paulo Souza porque não tem esse profissional. Não tem o interino para assumir no lugar do Paulo Souza e não tem o técnico, porque o Flamengo conversa com vários técnicos e a diretoria está perdida nesse sentido. O Paulo Souza não tem mais a confiança da diretoria, do elenco, do torcedor, de ninguém. Sabe que está demitido e vai continuar lá. E aí eu te pergunto, fazendo o quê? Bom, existem pessoas dentro da diretoria do Flamengo que defendem a contratação do Cuca. O motivo é por ele já conhecer o futebol brasileiro e por conhecer os adversários do Flamengo. Os mesmos terão que convencer o presidente Rodolfo Landim. E aí, a produção do canal Rafa Melo entrou em contato com o Eduardo Duran, né, que é empresário de vários jogadores e também é empresário do técnico Cuca. Ele negou que tenha sido procurado pelo Flamengo para tratar de uma possível volta do Cuca. O elenco que vai treinar agora em Atibaia, normalmente o Paulo Souza estará à beira do campo e o Cuca chegou a dizer em reportagem à ESPN, isso é um fato novo, tá, gente? Isso aí foi hoje. O Cuca disse que não foi procurado pelo Flamengo, mas não descarta assumir o rubro-negro. E palavras do Cuca: como posso pensar diferente sobre a possibilidade de treinar o Flamengo se não tive procura de ninguém? Deixa as coisas acontecerem e se acontecer, se resolve. Bom, palavras do Cuca, ele não descarta, né, se chegar um convite do Flamengo, que não chegou ainda, de treinar o Flamengo da metade para o fim da temporada. Mesmo com toda a rejeição da torcida. A torcida tem uma rejeição enorme ao trabalho de Cuca, pelo que ele já fez pelo Flamengo, ou quase nada, apenas um título carioca. O temperamento do Cuca, né, de bater de frente com o jogador, de rachar o elenco, e também da vida pessoal do Cuca extracampo, dos problemas que ele vem enfrentando aí e respondendo na justiça. E você? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E aí? Vai contratar quem? Lembrando que o Flamengo teve a oportunidade de trazer o Jorge Jesus por duas vezes. O Flamengo, quando foi a Portugal em dezembro do ano passado para contratar o Paulo Souza, era só o Flamengo aguardar 2 dias para contratar o Jorge Jesus. E quando o Mister veio aqui no Carnaval, estava se jogando, se atirando para o Flamengo, mas os dirigentes fecharam os olhos e o Jesus foi embora acertar com a Turquia. E eu ainda tenho que ouvir muitos torcedores falar assim: Rafa, você é viúva do JJ, deixa o Paulo Souza trabalhar, o português vai dar certo. E agora? Onde estão esses torcedores que defendiam com unhas e dentes o trabalho do Paulo Souza? Que falava que a gente era da Flamimimi, né? Porque quem reclamasse do futebol do Flamengo, quem reclamasse do Paulo Souza, era taxado de Flamimimi. E os outros que defendiam esse trabalho eram taxados de flanelinha ou flapano. A torcida do Flamengo não pode ficar dividida dessa forma. A torcida do Flamengo tem que ser uma só e apoiar o clube incondicionalmente. Só que temos que resolver todos os problemas, porque ninguém está satisfeito com o que estão fazendo com o nosso clube. A começar pelo presidente. E essa cobrança tem que começar de cima para baixo. Não adianta só mandar o treinador embora, contratar outro treinador. Depois, insucessos, mandar o treinador embora, contratar outro treinador. Se quando, na verdade, quem está errando é quem escolhe o treinador, é quem vai lá e contrata, é quem não faz uma reformulação no departamento de futebol. Mas eu vou viver para ver um dia isso acontecer no Flamengo e o Flamengo se tornar um clube profissional e não um clube amador. Desculpe o desabafo, foi um vídeo mais opinativo do que informativo, mas estamos todos juntos no mesmo barco. Eu volto a qualquer momento para informar novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz, hein? Isso aqui é Flamengo. Vamos com tudo.